Oi, tudo bem? Eu sou Bia Bauer e você está no videocast Sprinter Empreendendo sobre Rodas. Esse é o terceiro episódio dessa temporada e, mais uma vez, vamos seguir em um bate-papo cheio de dicas, ideias e histórias para inspirar e abrir novas possibilidades para quem já empreende ou para quem quer começar um negócio sobre rodas. E para isso, sempre temos convidados muito especiais. E para você não perder nenhum conteúdo, siga o perfil da Mercedes-Benz Vans nas redes sociais, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre força, coragem e protagonismo feminino no mundo dos negócios. Vamos mergulhar nas trajetórias de mulheres que estão abrindo caminhos e reinventando formas de empreender com propósito e inovação. Elas vão compartilhar conquistas e desafios que fazem parte dessa jornada. Por isso, prepare-se para se inspirar e, quem sabe, se reconhecer nessas histórias. A primeira convidada que eu quero apresentar é a Ana Fontes, fundadora e CEO da Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil. Desde 2010, a RME conecta e inspira mais de 3 milhões de mulheres, abrindo caminhos e criando oportunidades para que cada uma possa transformar a sua própria história. E para fechar o nosso time de mulheres no comando, eu apresento a Cláudia Leoncini, que está à frente da Bus Children há mais de 20 anos, levando alunos com conforto, segurança e cuidado na sua frota de sprinters. Especialista no transporte escolar para colégios particulares, especialmente internacionais, é exemplo vivo de protagonismo feminino sobre rodas e vai nos contar melhor como alcançar a excelência todos os dias. Sejam muito bem-vindas, que prazer recebê-las aqui. Uma honra estar aqui hoje para fazer esse papo. Ai, prazer enorme, Bia. Obrigada pelo convite. Não, e Cláudia, eu sei que é a sua primeira vez fazendo um videocast, certo? Sim. Então vou até pedir licença, Ana. Em paz. E vou pedir para que você conte a história da Bus Children. Bom, a Bus Children, ela nasceu de um fato triste, o falecimento do meu pai. Meu pai que exercia essa atividade com escolas internacionais. Em 97 ele faleceu. E ficamos eu, a minha irmã, o meu irmão menor, ambos menores de idade, e a minha mãe. Então foi onde eu assumi, trouxe o Rafael e a Renata, vamos juntos e fundamos a Bus Children. Tá bom, e aí tem toda uma história por trás. Que ano que foi isso? 97. 97. 1997. Tem bastante tempo de estrada, Sim. Literalmente, né, de rodagem. E aí você, assim, você pode dizer que surgiu de uma necessidade e não porque você tivesse planejado, certo? Não, foi uma necessidade. Era o sustento da minha família, né, era o transporte escolar. Meu pai atendia colégios específicos, internacionais, e ele gozava de uma credibilidade muito grande. Os pais, os colégios super confiavam nele, e ele tinha muitos alunos. E numa conversa com um dos proprietários do colégio, eu disse, olha, o direito de transportar o senhor é que decide, a senhora é que decide. Eu acho que eu não tenho a capacidade do meu pai. E essas palavras ecoam até hoje no meu ouvido, Bia. Você tem sim, nós acreditamos em você e vamos te apoiar. Foi isso que eu ouvi. E deste momento eu falei, então eu vou. Eu tenho alguém que acredita em mim. E aí foi, éramos as combis ainda, tinha os motoristas. Eu precisava, primeiro, tentar entender, embora o transporte escolar fizesse parte da nossa vida, eu trabalhava no mercado financeiro, então eu tirava férias em meses que não eram meses de férias escolares, porque eu queria estar com meu pai. Eu adorava acompanhá-lo, adorava ter esse contato com as crianças, era uma troca muito rica. E então eu entendi essa parte, a parte de que já estava ali na Kombi, no ônibus, e entregando as crianças, mas eu queria entender completo, né? O que a mãe espera do transporte escolar, o que o colégio espera de uma empresa que vai oferecer transporte escolar aos seus alunos. E aí eu fui tomando par de tudo e, bom, chegou um ponto que eu falei para Renato, ok, eu conheço agora a sistemática. Então nós vamos desenhar a Bus Children. O que vai ser a Bus Children?
ela vai ser uma empresa de transporte escolar administrada por duas mulheres, sob a ótica de mãe. Porque nos é entregue diariamente o bem maior de cada família, né? Então, o que eu tento oferecer hoje, depois de todo esse tempo, aos nossos alunos e famílias, é nada mais do que aquilo que eu quero para os meus filhos. Perfeito. Essa foi a sua motivação de continuar, então, entregando o melhor. Sim, sim. Perfeito. E, bom, você teve de fazer adaptações por aí. A gente vai chegar nesse ponto já, mas eu quero aproveitar e ir intercalando as histórias. Sim. Então, Ana, eu queria que você contasse a história da RME. Eu sei que milhões de mulheres já te conhecem, como eu falei na abertura, mas tem gente que pode ainda não saber a história da RME. Eu queria que você contasse, por favor. Eu sempre gosto de contar, mesmo que tem gente que fala assim, mas você já contou várias vezes. Eu falo, eu vou contar quantas vezes forem necessárias, porque como a Cláudia falou, é sempre muito emocional, né? É sempre muito forte uma mulher criando um negócio. Eu fui executiva durante muitos anos, pedi demissão em 2007, comecei a empreender em 2008, deu tudo muito errado em 2008, e eu acho bom falar para as pessoas que deu errado, porque as pessoas têm uma visão de que empreender é fácil, é simples, né? Eu falo que é muito bacana, mas não é nem fácil nem simples, então a gente tem que entrar sabendo do jogo. E aí, durante esse processo do meu primeiro negócio, que eu tive com outros 2 sócios, eu fui selecionada para um programa que ajudava mulheres que tinham pequenos negócios a empreender. E aí era um programa da GV que era gratuito na época. E eu lembro que o processo seletivo foi muito difícil. Foram 5 etapas, eu já estava achando que não ia dar certo, e aí fui aprovada nas 5 etapas. No primeiro dia de aula, eu venho de uma família muito simples, de extrema pobreza, então eu não estudei em escolas de primeira linha e por aí vai. E aí no primeiro dia que eu entrei na GV, foi meio emocionante, né? Você entrar na Fundação Getúlio Vargas, aquela coisa toda. E aí, no primeiro dia de aula, os 2 coordenadores falaram, olha, vocês que estão aqui nessa sala, essas 35 mulheres, são as selecionadas num programa que nós tivemos mais de 1.000 inscrições. E eu fiquei feliz por um lado, mas me deu alguma coisa ali desconfortável, tive um misto de sentimentos, eu não sabia se eu estava 100% feliz ou não. E por que que isso aconteceu? Porque eu conheci algumas das mulheres durante o processo seletivo. E senti nelas o mesmo sentimento que eu, né? Estava ali batalhando, tentando fazer as coisas darem certo e nem sempre as coisas davam certo. E aí, uma semana se passou, porque o curso durava 3 meses e era sexta e sábado o dia inteiro, das 9 às 6. Na semana seguinte, 35 mulheres juntas durante 2 dias, nós já éramos amigas, irmãs, sabíamos tudo. Não, a gente já sabia tudo uma da outra, era uma loucura. E aí, eu perguntei para os coordenadores, eu falei, olha, eu queria ajudar essas outras mulheres que não passaram. Eu vou começar a escrever um blog e vou chamar esse blog de Rede Mulher Empreendedora e eu posso escrever o que eu estou aprendendo aqui na sala para essas mulheres. Eu falei, vocês podem mandar para elas? E a GV falou, claro, não tem problema nenhum, escreve, manda o link e a gente manda para as mulheres. E aí toda a aula que eu tinha, eu fazia anotações, como todas as alunas, e no final do dia, à noite ou no final de semana, eu escrevia sobre o que eu tinha aprendido, mas na minha linguagem. E isso fez uma diferença enorme. Eu fiz o curso, me formei, tudo bonitinho, e aí uns 6 meses depois eu tinha 100.000 mulheres me acompanhando nesse blog. Muita gente. Muita gente. E por quê? Porque as mulheres que receberam através da GV passaram para outras mulheres, que passaram para outras mulheres, que passaram para outras mulheres. Ainda nem tinha rede social no primeiro ano. E aí, assim, virou aquela loucura. E eu tinha um negócio, eu tinha um espaço de coworking, um escritório compartilhado e uma plataforma de recomendações positivas na internet. A rede não era um negócio. A rede era um movimento que eu fazia para ajudar outras mulheres. Só que começou a tomar uma dimensão tão grande que eu ficava mais feliz fazendo o que não me dava dinheiro do que o que era o meu modelo de negócio, que era o coworking e a plataforma. Aí é uma história muito longa, mas assim, com o tempo eu fui dedicando mais a minha energia, a minha vontade, a minha disposição para ajudar as mulheres. Aí em 2011, abri o Facebook,
eu abri uma página e assim, mais um mês eu tinha 200 mil mulheres acompanhando na página, elas conversavam entre elas sem eu nem perguntar. E aí eu falei, gente, olha, é o seguinte, eu sou sozinha, eu respondo vocês de noite e de final de semana, então eu quero que vocês me ajudem a responder vocês mesmas. Perfeito. Foi uma loucura, assim, e aí elas começavam, uma perguntava uma coisa, e vinha umas 1000 e falava, faz isso, faz aquilo. Era uma comunidade mesmo. Uma comunidade. Eu nem sabia o que era comunidade, Bia e Cláudia, nem tinha ideia do que era uma comunidade. Eu fui criando de uma forma muito orgânica, aí eu não sabia responder algumas coisas, eu chamava outras, falava, me ajuda aqui a responder isso. E assim foi surgindo, crescendo, de forma muito orgânica no início, e aí depois com o tempo eu vendi a operação de resenhas positivas, para uma outra organização, fechei o coworking uns 4 anos depois e me dediquei integralmente à Rede Mulher Empreendedora. E de lá para cá, hoje nós somos cerca de 3 milhões em todos os nossos canais, nós trabalhamos com educação, conexão, acesso a recurso financeiro através de microdoações. Então, assim, é uma loucura. É uma loucura muito boa. Sim, sim. E a motivação por trás é muito boa. Você sabe que eu fiz essas perguntas para vocês para saber a motivação por trás, porque eu acho que quem está assistindo às vezes fala, eu até tenho uma vontade, mas eu não sei se vale. Sim. E aí eu quero pegar num ponto que você falou, né? Que você falou assim, eu estava trabalhando e pedi demissão. Uhum. E aí, eu acho que esse passo é muito decisivo e muito difícil de dar. Sim. E nem a Cláudia falou, ela teve que fazer uma escolha por um acontecimento, uma fatalidade. Sim. Você escolheu, não sei qual foi o seu motivo, eu queria saber esse motivo. Foi uma combinação, na verdade. Eu trabalhei durante muitos anos numa única empresa, durante quase 20 anos, numa empresa também no segmento automotivo. Eu era executiva, gerente de marketing de relacionamento, tinha 120 pessoas que respondiam para mim. Eu adorava o meu trabalho, mas à época, isso há 20 e tantos anos atrás, né, os ambientes eram muito difíceis para a mulher. Se são hoje, 20 anos atrás eram assim, mega desafiadores. E aí, assim, eu tinha minha primeira filha, eu queria ter uma perspectiva de futuro que tivesse um espaço, um ambiente onde eu pudesse falar, né, de uma forma mais aberta, mais tranquila, e aí eu resolvi pedir demissão. Todo mundo achava que eu estava meio maluca. Porque imagina, ganhava um ótimo salário, tinha uma série de benefícios, o que é muito legal. E quando as pessoas me perguntam, mas você não ficou com medo? Eu falei, muito medo, mas muito medo. O medo não significa que você está paralisado, né? Você tem que tomar ação em cima dele. Eu fiquei apavorada, durante 2 meses eu fiquei em luto mesmo, porque a minha vida era aquela empresa, o meu sobrenome era o sobrenome da empresa. E aí eu falei, nossa, não é esse o meu caminho. E fiquei com medo de ter tomado a decisão errada. Eu quase liguei para a empresa e falei, eu mudei de ideia. Vocês me querem de volta? Não quero, eu quero voltar. Mas assim, eu fui lidando com essa emoção, né, com o luto, com a dificuldade, porque eu não sou herdeira, dependia da minha vida, né, do meu trabalho para poder conseguir fazer as coisas acontecerem. E aí fui me encontrando, fui me organizando. E não foi bonito, não, tá? Eu falo isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas ouvem, né? Especialmente hoje, muita gente fala, vem empreender, vai ser muito legal. É muito legal, mas é desafiador, né? Tem muitos dias que você tem vontade de desistir e por aí vai. Então, acho que é importante a gente ter essa visão de que esse eu chamo de salto de fé, se pedir demissão ou sair de algum lugar ou começar um negócio como a Cláudia começou, é um salto de fé. Eu dei esse salto de fé sem saber o que tinha embaixo. Uhum. Se tinha colchão, se tinha, sei lá, algumas coisas pontiagudas e por aí vai. E aí fui levando isso durante a minha jornada como empreendedora, que vai fazer quase 20 anos como empreendedora, 15 à frente da Rede Mulher Empreendedora. Então, assim, é desafiador, mas é possível. Tá, perfeito. Eu acho bom falar isso, é uma honestidade até com quem está assistindo, porque hoje nós vemos, né, vocês super bem-sucedidas, e acho que às vezes tudo foi fácil, um mar de rosas, e não é assim. E aí, Cláudia, eu queria aproveitar e perguntar, nesse caso, a Ana falou, teve medo, foi lá e deu o salto de fé. Você já tinha o contato por causa do seu pai, nas férias, e nas suas férias, né, você já ficava com ele e tal, já via mais ou menos como funcionava, mas gerenciar o negócio em si é totalmente diferente. Como foi esse processo? Nossa, lindo essa história, parabéns. Obrigada.
Foi muito, assim, foi difícil, sim, porque eu tinha uma visão do acontecido ali, mas tem muita coisa por trás, né? Tem os pais nos procurarem, verificarmos se conseguimos atender às suas necessidades, rotas, equipe, treinar a equipe, é muito desafiador. Como você disse, não é fácil empreender, não é. Não é um mar de rosas, não é um mundo cor-de-rosa. Mas se você tem garra, determinação e acredita naquilo que você vai executar, é satisfatório. Eu sou muito feliz no que eu faço, né? Eu tenho muito orgulho da minha empresa. Eu tive que me inteirar, então, dessa parte, que é quando os pais nos contactam. Eu tive que entender da legislação, que é muito específica, né? Transporte escolar requer muitos documentos, tanto dos profissionais que executam, como dos próprios veículos que operam. Então, eu fui atrás disso, eu visitei órgãos públicos, vistoriadores, aos quais nós fomos subordinados, que é o Departamento de Transporte Público. Então, eu fui atrás de informação, Bia, fui atrás, e também aí entra um outro lado, que é preparar a equipe, alinhar a equipe de acordo com os meus princípios e valores, ou seja, que eles entendessem qual é a filosofia da Bus Children, né? Então, isso também é desafiador, e foi um processo, demorou, não foi fácil, né? Desde dos veículos, né, adequados, nós passamos por um processo aí onde eram combis, depois vieram as vans de outras marcas, e depois, enfim, nós escolhemos a que melhor nos atende, né? Nós utilizamos veículos da Mercedes-Benz Sprinter, me sinto muito segura, aliás. Bom, preparar a equipe, o que nós passamos para a nossa equipe? Transporte esse aluno como se você estivesse levando o seu próprio filho, né? Então, isso é muito importante, trate as pessoas como você gostaria de ser tratada, né? Tendo a consciência que nós estamos fazendo algo totalmente honesto, extremamente importante para a sociedade, e podemos fazer da melhor forma possível, né? Então, eu tenho uma equipe maravilhosa, são monitoras, os motoristas, eu sou muito grata. Que bom. Que coisa boa, bom, gostoso ouvir assim, né? Dá vontade de trabalhar com a Cláudia. Não é? Que coisa boa. Bom assim, quando tudo tá alinhado, eu falo, né? Eu acho que precisa desse alinhamento, né? Sim. Acho que você vê isso bastante também com as mulheres que você tem o contato. Quais aprendizados você tirou das lições delas, assim, dos problemas delas? Olha, as mulheres têm muitos desafios para empreender, né? Eu aprendo muito com elas desde o primeiro momento. Quando eu comecei a rede lá atrás, uma das coisas que eu fazia eram umas rodas de conversa com elas, no início, no primeiro ano. Eu juntava 10, 12 mulheres e a gente conversava sobre os principais desafios. Hoje não dá mais para fazer roda de conversa. A gente faz pesquisas anuais para entender, né, quais são os desafios. E eles, obviamente, mudam na intensidade e na dimensão de acordo com o tamanho do negócio, mas os principais desafios que essas mulheres têm é que, assim, eu criei um negócio, por exemplo, a Cláudia criou a empresa dela de transporte, né? E a gente, no começo, a gente acha que é só fazer o transporte. E a gente acha que fazendo isso é suficiente. E aí você vê que tem que cuidar dos colaboradores, dos funcionários, aí tem o financeiro, aí tem que vender, aí tem que divulgar, aí tem que lidar com o cliente. E isso tudo, para algumas pessoas, especialmente para algumas mulheres no começo, é muito assustador. Porque empreender não é... Quando você está numa empresa, você tem uma série de áreas que te dão suporte. Quando você está dentro do seu negócio, você olha para o lado, você fala, puxa, o suporte sou eu mesma. Eu tenho que saber do financeiro, eu tenho que saber do RH, eu tenho que saber de um monte de coisa. E eu acho que isso, no primeiro momento, acaba assustando. E essa é uma das coisas que a gente trabalha muito com elas. Trabalhar o conhecimento. A gente tem que estar o tempo inteiro ligada no que está acontecendo no mundo à nossa volta para a gente aprender. Obviamente, você não vai virar especialista em tudo, você não vai ser contadora, vendedora, a melhor em tudo. Você tem que entender qual o seu papel é melhor você estar, né? Porque a gente tem tendência a querer fazer tudo e delegar os outros papéis a quem faz melhor que você.
E, nossa, isso parece tão simples falando, é tão tranquilinho falando, mas no dia a dia é muito difícil. Então, esse é um primeiro desafio muito grande. O segundo desafio, eu chamo de sei fazer, mas não sei vender. Porque as mulheres não querem se colocar no lugar de vender. Eu não sei o que ensinaram pra gente desde pequena, que a gente tem que sentar de perninha fechada, falar no tom de voz mais baixo e servir as outras pessoas. E isso nos coloca num lugar que a gente não quer estar à frente. Isso é muito forte, esse ensinamento. Então, a gente fala para elas que a melhor empreendedora é a melhor vendedora. Então, ela tem que saber vender o negócio dela. Ai, não gosto de vender, Ana. Eu falo, vá aprender a vender. Não tem essa opção. Não tem essa opção, ainda não tem onde você ticar isso. Então, isso é muito importante, saber vender, saber divulgar o seu negócio. Você não precisa ser uma mega especialista, mas você, melhor do que ninguém, fala sobre o seu negócio. Imagina a Cláudia falando sobre o negócio dela. Ela é melhor do que ninguém. Claro. Então, esse é um segundo ensinamento que a gente vê no dia a dia de dificuldade. Terceiro, que assim, é muito difícil para a mulher conseguir dinheiro no mercado. O acesso a recurso financeiro, e por que eu falo recurso financeiro e não crédito? Porque não é só crédito. Tem linhas de financiamento de inovação, tem fundo de investimento, tem anjo investidor, tem crédito, tem microcrédito, tem uma série de ferramentas, mas para elas é mais difícil. E aí tem uma série de fatores do porquê para elas é mais difícil. Desde a linguagem do mercado financeiro até um pouco de precaução que elas têm em relação a buscar dinheiro no mercado. E se a gente não tem dinheiro, crescer o negócio é mais difícil. Então, esse é um terceiro fator muito importante. Tem outros, tá? Eu vou citar alguns só para a gente não ficar sendo muito extenso. E o quarto, que eu tenho falado muito para as mulheres, é que nós somos hoje responsáveis pela economia do cuidado. A economia do cuidado é o cuidado com a família, com os filhos, com os idosos, com os doentes. 80% é feito por mulheres. Não está escrito em lugar nenhum que só a gente pode cuidar. Mas a sociedade determinou que esse é um trabalho nosso. E esse é um trabalho que, assim, não é remunerado, não é reconhecido e não é valorizado. E, assim, é muito cansativo. E aí, por que eu coloco ele no quarto fator? Porque o que eu mais vejo lá na rede são mulheres com problemas de saúde mental, com sobrecarregadas, cansadas, muito cansadas, e eu falo para elas o tempo inteiro, olha, eu detesto que me chamem de mulher guerreira, mulher maravilha, mulher multitarefa, mulher perfeita, eu não sou nada disso. Vários pratos caem, tá tudo bem. Então, o quarto fator é cuidar da saúde mental diante desse cenário que a gente tem da mulher ser responsável por tanta coisa, sabe, Bia? Sim, porque senão você sobrecarrega e ela não vai conseguir fazer a função que efetivamente deveria fazer. Não dá, porque dedicar o tempo ao negócio, eu brinco que ser empreendedor é meio 24/7. Né? Assim, quando você está na empresa, você tem aquele tempo de você volta para casa, você se desconecta, né? A maioria dos casos. Quando você tem negócio, você está o tempo inteiro. Você vê um comercial, você fala, ai, puxa vida, isso aqui pode ser não sei o que para o meu negócio. Aí você lembra de alguma coisa, eu anoto, às vezes faço um áudio, anoto. Então você está com a sua mente o tempo inteiro ligada no seu negócio. E isso tem um preço. Né, saúde mental tem um preço. E aí, assim, se você não consegue dedicar mais tempo ao seu negócio, a chance de desenvolvimento do seu negócio é menor frente aos negócios liderados por homens. Mas por isso é importante a gente aprender a dividir tarefa, a gente aprender a delegar, aprender a compartilhar, porque compartilhar as tarefas é o que vai fazer a gente conseguir cuidar e estar à frente do negócio. Sim. Né? Não é fácil, mas é super possível. Sim. Você observou isso no seu começo, porque você dividia com a sua irmã e tal, mas dividir a equipe, ou até mesmo a equipe que já tinha quando era o seu pai, não sei se mudou totalmente, mas para adequar e ter essa voz de comando, isso eu acho uma coisa interessante, né? Porque era do seu pai, um homem, né? Não sei se quando você assumiu, você teve de lidar também com algum preconceito ou alguma questão nesse sentido. Sabe, Bia, eu não enfrentei esse tipo de dificuldade, né? Eu tinha, assim, que buscar informações, eu precisava conhecer, eu só conhecia uma parte do transporte escolar. Mas eu sempre fui... Eu recebi muita atenção, muita gentileza, sabe? Eu perguntava... com muita humildade, obviamente, eu precisava aprender, eu precisava daquela informação, então
eu não enfrentei isso, sabe? Embora a gente saiba que a sociedade é assim, infelizmente isso ainda acontece, o preconceito é uma área realmente de muitos homens, era o tio da perua, né? Todo mundo se lembra do tio da perua. É verdade. Não é a tia da perua é a monitora, a mulher é a pirueira, Ah, né? Eles olha. falavam, você é a perua? Você é a pirueira? Eu falava, sou. Eu faço transporte escolar. E vai desmistificando. Sim. Mas sim, eu sou a Cláudia da Buzz Children, eu faço transporte escolar. Então, isso vai, peraí, né? Pirueira, nada contra, mas não sei se é adequado, mas eu sou a Cláudia, eu sou da Buzz Children. E hoje todo mundo conhece a Cláudia da Buzz Children, a Renata, né? A gente trata que assim, bom. né? O seu Cícero, o senhor Rubens, enfim. As pessoas são conhecidas pelo nome na minha empresa, sabe? E todos são importantes. E eu tenho uma cultura na Buzz Children da gente se ajudar. Então, assim, um está lavando, o outro não está fazendo nada, lavando a van, então ele vai lá ajudar. É muito legal ver isso. As meninas, eu tenho uma parte da atividade que é decorar os ônibus para a festa, que isso é uma coisa muito gostosa. Que delícia! Então, porque a gente também explicou o porquê disso. É o dia do aniversário daquele aluno. O dia do seu aniversário não é um dia importante? Um dia especial. Que legal! Então, eu quero tornar aquele dia ainda mais especial para o meu aluno. Então, a gente Sim. decora com balão, a gente canta parabéns, sabe? E as meninas vão, as minhas monitoras vão lá, e uma enche balão, a outra prepara lá uma decoração, todo mundo envolvido. Sabe, isso traz. Nós somos uma grande família e quando eles são admitidos, eu já coloco que eles se preparem para isso. Você está entrando não numa empresa, mas numa grande família, onde nos ajudamos, né? Temos um norte, mas chegaremos àquele norte se todos caminharmos juntos, independente da posição, do sexo, de nada, né? Caminhamos juntos. É uma equipe. Essa é a mentalidade que todo mundo devia ter, né? Sim, nossa, eu achei tão bacana. No aniversário de todas as crianças, vocês decoram? Gente, agora tem até roupinha, depois eu vou mostrar as fotos para vocês. A gente tem até um macacão colorido, as crianças amam. Claro, porque você ser lembrado, né? E alguns pais agora, aí vieram outras vertentes da minha área, né? Então, as escolas confiam tanto na gente que queriam que nós fizéssemos os passeios dos alunos. Então, aí surgiu a BC Tour. Então, são micro-ônibus que levam as crianças para o passeio. E da mesma forma, motorista e uma assistente. Porque, como eu disse, a gente se ajuda. Se tiver alguma intercorrência, eu tenho outro profissional lá que dá um suporte. Então, surgiu a BC Tour. Então, os ônibus fazem passeios escolares, aí os pais nos contratam para aniversário. Para aniversário, para levar as crianças. Então, a festa começa no ônibus, eles falam isso. E é engraçado, que quando eu estou circulando pelo colégio, eles me encontram e falam, Cláudia, eu vou com você hoje, eu vou para a festa. Eu falo, é mesmo? Que legal, vamos celebrar. Não, eu acho super bacana, porque uma coisa que a gente fala muito para as empreendedoras é que não importa o segmento onde você está, não é fácil fazer isso que a Cláudia está falando, não é simples. E dá muito trabalho, né? Você tem que se organizar, tudo mais. O que eu falo eu chamo isso de fofurização do cliente. Fofurização, muito bom. Então, assim, e dá para fazer isso em qualquer segmento, né? Você atender, a pessoa se sentir parte, se sentir acolhida, se sentir reconhecida. Não é simples, mais uma vez, eu não gosto de dourar a pílula, eu acho que é importante a gente mostrar a realidade. Mas é possível você fazer isso. Imagina com crianças, cada aniversário você fazer, mas em todos os segmentos, porque, na verdade, quando você empreende, o maior desafio é botar cliente para dentro. Né? Porque assim, todas as outras coisas, organizar o caixa, fazer DRE, fazer assim, organizar os processos, tudo isso é necessário, mas se você não tem cliente, não adianta nada. Então assim, você colocar cliente para dentro, ter uma empresa, uma organização que olha na perspectiva dessa fofurização desse cliente, isso faz uma diferença enorme, né? Boa parte das empresas, infelizmente no Brasil, em até 5 anos, 60% das empresas fecham, né? Então, assim, é um dado tenebroso, né? É um dado tenebroso, e eu falo muito para as mulheres, assim, vocês têm que buscar um caminho de como vocês vão atender as necessidades dos clientes,
Porque não adianta você ter um negócio que é muito lindo, organizado, que é tudo perfeito, mas você não tem cliente, né? E aí eu vejo muitas mulheres nos procurando e falando assim, puxa, eu estou aqui patinando porque eu não consigo vender, né? E aí eu sempre falo também para elas buscarem um negócio que tenha a ver com a necessidade das pessoas, né? A gente sabe que a maioria das mulheres empreendem por necessidade, né? Não é porque um dia eu acordei e falei que legal, vou criar um negócio, vou criar a Buzz Children ou o que quer que seja, acordei e puxa, que legal, vou criar esse negócio. A maioria não é assim. A maioria tem alguma situação, ou perdeu o emprego, ou precisa aumentar a renda familiar, ou virou mãe solo, que em muitos casos a gente tem assim, e empreende para botar comida na mesa. E isso é muito desafiador. Então, para tirar um pouco desse desafio, que a gente fala para elas, tenta entender o que está acontecendo à sua volta, no seu bairro, na sua comunidade, aonde você está, vê o que as pessoas estão precisando, e tente criar um negócio para solucionar problemas das pessoas localmente ali. Obviamente, sua solução tem que ser boa, porque não adianta criar uma solução que não seja boa. Mas isso é uma indicação muito importante, porque você já tinha o mercado, isso é fundamental. Né? Você tem o mercado, você consegue atender. Agora, você criar mercado é dolorido demais, né? Até eu ia falar assim, isso não foi pensado, tipo, essa expansão não foi pensada, foi a demanda da escola. Que assim, que a escola te falou que queria... Tendo esse olhar, né? Eu via que eles gostariam de fazer conosco, mas nós não tínhamos veículos adequados para passeios. Então, eu posso proporcionar isso, né? Como eu disse, que legal. Eles confiam, então eu vou estar presente, eu posso estar presente, posso executar também essa atividade e muitas outras, Bia. Por exemplo, os colégios recebem visitantes do exterior. Imagina sair de um bairro hoje com o trânsito de São Paulo e ir até o aeroporto de Guarulhos, esperar o visitante, trazer de volta. Isso demanda muito tempo e toma às vezes até um dia inteiro, de um elemento do colégio. Então eu também faço isso. Ai, que legal! Então eles me designam lá, me passam um voo, visitante, eu faço a plaquinha, eu não conheço, eu faço a plaquinha. E outra coisa, eu vou pensando, peraí, então vamos trocar telefone. Então, o colégio, você tem o telefone desse visitante? Compartilha o meu com ele. Sim. E se ele autorizar, compartilha dele comigo. Ou então ele me dá um oi quando ele chegar no aeroporto, porque eu não conheço. Então, eu tenho a plaquinha com o nome e vou ou o meu filho. Então eu falo, fica bem na frente, filho, para a gente não perder o visitante. Não perder o visitante. E como receber esse visitante? Seja bem-vindo a São Paulo! É a sua primeira vez no Brasil, né, em São Paulo. Então, a pessoa é especial, né? Com essa recepção. Não é assim, eu vejo lá umas pessoas recebendo. Assim. Sabe? O outro, não, bom dia, né? Fiz uma boa viagem. Um café? Alguns aceitam. Vamos parar ali na casa do pão. Tem um quiosque, né? Compra um cafezinho. Olha, aqui a tradição no Brasil, pão de queijo. Pão de queijo. Aceitam pão de queijo, né? Nossa, se eu fosse recebida assim, eu ia ficar querendo me... Às vezes eu sou recebida em alguns lugares quando eu vou, e assim... Às vezes eu já tive que caçar quem era a pessoa. Porque ela não estava te esperando. A pessoa não estava ali. Então, é assim, e você falou uma outra coisa, Cláudia, que eu também reforço muito para as empreendedoras, e é um desafio de todas nós, né? Que é você diversificar os modelos de negócio. O que a gente chama de modelo de negócio são as receitas, né? O que você traz para o seu negócio. Porque viver de uma coisa só, dependendo do que então... levar e trazer as crianças é super bacana, mas se você tem lá uma frota que é possível você usar para outras atividades, pessoas treinadas que é possível usar para outras atividades, o nosso desafio sempre é otimizar para poder ter mais receitas. Isso é fundamental para os negócios, porque senão você não consegue desenvolver, você não consegue andar. Na Rede Mulher Empreendedora, a gente vive de doações, né, para o nosso instituto, então doações do Brasil e de fora do Brasil. A gente vive de patrocínios dos eventos, então é uma coisa que a gente foi com o tempo também, com a demanda dos clientes, criando eventos para poder ajudar as mulheres e receber patrocínios. E o principal modelo de negócios nosso é criar projetos e programas que impactem a vida das mulheres no Brasil inteiro, em mais de 2.000 municípios.
E a gente vai entendendo, a partir da perspectiva da necessidade delas, o que as empresas têm recurso para financiar, para poder a gente fazer o match, casar Sim. as duas necessidades. E isso é nosso desafio todo dia. E às vezes eu vejo algumas empreendedoras, não, meu modelo de negócio está super bem, eu estou vendendo aqui acarajé, tem uma menina que vende aqui, tem uma barraca de acarajé, eu vendo acarajé, está dando tudo certo. Aí eu falei para ela, e assim, uma hora ou outra que as pessoas não quiserem comer acarajé, como é que você faz? Né? Não dá para você oferecer, sei lá, um docinho, uma cocada, alguma coisa que possa complementar. Não dá para você, ao invés de você ficar só no seu ponto físico, porque ela tem um negócio num ponto físico, que é tipo não sei como é que chama, é tipo um food truck, que fica no ponto físico. Eu falei para ela, por que você não se credencia para ir a eventos? Ela falou, ai, mas isso dá muito trabalho. Eu falei, dá trabalho, claro. Mas expandir dá trabalho. Dá trabalho. E aí eu falei para ela, tenta, não precisa ser todos os eventos, mas escolhe alguns eventos que você acha que tem um perfil mais bacana, se credencia. Ela falou, ai, mas dá um trabalho enorme. Dá um trabalho enorme, a burocracia é chata. Se credencia e vai participando desses eventos, porque você vai ganhando outras oportunidades de ampliar o que você precisa. E essa é uma visão que a gente precisa mostrar. E é engraçado a pessoa não pensar que, por exemplo, ela vai fazer contatos nesse evento, que alguém pode chamar para um outro evento, ou para alguma festa, alguma coisa que vai expandir, né, de negócio. Ter a visão mais ampliada, eu acho. Sim, eu acho que tem a ver com a visão ampliada, mas tem a ver também um pouco com a glamorização do empreendedorismo. Que as pessoas mostram o empreendedorismo, especialmente nas redes sociais. Ai, venha fazer uma mentoria comigo que você vai ficar milionário. Passa um final de semana com a gente que você vai sair daqui, seu negócio vai crescer 100 vezes. Ah, faz não sei o quê, aquela coisa das fórmulas mágicas. E isso está na natureza humana. Obviamente a gente quer um caminho onde a gente consiga coisas mais rápidas. Só que nem sempre esse caminho, e na verdade na maioria das vezes, não é esse caminho, né? Eu conheço pouquíssimos negócios, mas assim, pouquíssimos negócios que a pessoa fala, eu tive pouco esforço. Não. Eu tive pouco esforço. É difícil você ter um negócio que você tem pouco esforço, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa ilícita. Se não for uma coisa ilícita, é tudo muito suado, é muito difícil, é muito de você tá o tempo inteiro ligado no que está acontecendo à sua volta. Então, assim, às vezes eu tenho que não só ensinar, mas eu tenho que combater essa coisa do é fácil, é bacana, você ganha dinheiro rápido. Essa mentalidade. As perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, especialmente no LinkedIn, é assim, você ficou rica rápido? Eu falo, primeiro, eu não sou rica. Como é que é trabalhar sem chefe? Eu falo, gente, não, eu tenho muito mais chefe, né, do que eu tinha quando eu trabalhava no ambiente privado. E assim, você trabalha menos, as pessoas acham que quem empreende trabalha menos, Cláudia. Olha isso. Como é que você explica isso para a pessoa e fala assim, não, continua a empreender? Então, assim, a gente precisa desmistificar muito isso. E fazendo isso sem afastar as pessoas de empreendedorismo. Porque é muito bacana, como a Cláudia falou, eu também amo empreender. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas a gente não pode glamorizar e a gente tem que ser realista, né? Sim, perfeito. Porque também fala muito de autonomia e liberdade. Isso fala muito, né? Vou empreender para ter autonomia e liberdade. Aí eu queria entender, no conceito de vocês, obviamente, o que significa ter autonomia e liberdade para empreender, Cláudia? Pois é. Bom, a gente trabalha, né? Nossa carga horária começa quando acorda e termina quando dorme, né? Porque assim, você não está voltada lavando louça, eu estou pensando em algo que me veio uma ideia, como você disse, eu vou anotar, eu vou gravar. É isso. Eu estou lá preparando o jantar e, nossa, eu esqueci de passar um recado. Né? Então, assim, a nossa jornada, mas é engraçado, porque eu trabalhava na Avenida Paulista, num prédio, esquina com a Rua Augusta. E trabalhávamos em estações, né, dentro de um banco. E eu falava para o meu pai, eu não sei, hoje choveu? Fez sol. Porque eu entrava de manhãzinha, eu ia de carona com meu pai. Então eu entrava às 6 horas, eu já estava lá no banco.
porque meu pai tinha alunos na região dos Jardins. E eu só saía do banco 7, 8 horas da noite. Nossa, você não viu o dia. Eu não via o dia. A refeição a gente pedia, né? Então os rapazes subiam, entregavam. Então eu não via o dia. Então isso é a liberdade. Todo dia eu vejo o dia. Eu falo, poxa, lavamos todas as vans, que lindas. Começa a chover. Pedro, não, por favor. Me ajuda. Pois é. Autonomia, né? Eu me permito correr para a garagem para resolver um problema, correr para a escola para uma reunião, voltar para a garagem porque a próxima reunião é online. Eu me atrapalho nisso. Nossa, terrível. Porque eu sou antiga, a reunião para mim é assim, às 11 horas lá naquele lugar eu vou estar Vamos lá. sentar, vamos... Mas aí eu olho, eu falo, Renata, eu tenho que ir para essa reunião. Ela fala, Cláudia, vê lá no seu e-mail, a minha irmã, porque ela é mais jovem, então ela é mais antenada. Vê no seu e-mail que eu acho que é online essa reunião. Sabe? Então, sei bem. Então assim, você tem essa autonomia. Então, eu atendo um pai, a escola até fala, Cláudia, você está por perto? Eu chego em 20 minutos. O que você precisa, né? Se for para ir agora, eu chego em 20 minutos. Então, eu me coloco muito disponível, mas eu gosto. Sim. Né? Então, isso é uma característica minha. Então, se me chamou, eu vou. Se o motorista precisa de alguma coisa, eu vou. Dona Cláudia, esse carro, eu tô achando estranho, você não quer dar uma volta comigo? Eu dou, sabe? Então, é isso, essa autonomia. Eu não fico numa sala, presa a uma mesa, não. Tá. Eu estou atendendo pais, uma família chegou e quer conhecer, entendo, ela vai entregar o filho dela, ela quer me olhar no olho, claro. Vou lá. E faço tudo com o maior prazer. Eu tenho prazer nisso. Eu vou para o aeroporto de madrugada, eu tenho prazer. Recebo esse visitante, ele vai para um flat. Quando ele vai para um flat, é o melhor dos mundos, o hotel. Sim. Porque tem alguém lá na recepção. Sim. E quando ele vai para um Airbnb? Nossa, é desesperador. Já teve uma situação... Pois é, ele tem que entender a funcionalidade ali do fogão, do ar, onde é a chave geral, porque alguns Airbnbs ficam com chave desligada. Então, eu falo para o meu filho, quando nós deixarmos, filho, pergunta se precisa de ajuda. Sim. E algumas vezes precisam. Sim. Já teve um professor estrangeiro que ele estava no Airbnb, então ele não tinha como pedir ajuda. O Airbnb foi reservado pelo colégio. E também não tinha contato de ninguém ali. Que desesperador. Ele ligou. Ai, será que você pode me ajudar? Não consigo ligar o ar-condicionado. Imagina o calor. Eu falei, filho, vamos lá. E meu filho foi. E ele olhou. Quando ele pegou o controle, ele falou, achei estranho. Mas esses controles modernos, eles são muito leves, tudo, né? E ele apertou, não acendeu luz nenhuma, aí ele escorregou. Não tinha pilha. Não tinha pilha. A solução mais simples do mundo. Mas né? Foi muito bom. Eu falei, o que você fez, filho? Ai, me pedi para ele 1 minuto e fui lá, desci Comprou a pilha. Comprei a pilha e instalei e ele ficou feliz da vida. Mas olha só, isso teoricamente não é parte do seu trabalho, do seu processo, que era só entregá-lo lá, certo? É uma fofurização. É a fofurização, exato. Eu gosto, então, mas eu sinto prazer, de verdade, sabe? Não é fazer pelos outros, é por mim mesma. Sim. Porque eu me imagino na situação Claro. dele. Sozinha ali, É uma sem ter empatia. alguém. Eu me imagino chegando no aeroporto, num país que eu não conheço, um idioma que eu não falo. E agora, será que ele vai estar lá? Será que eu vou ter que... Onde eu vou ficar? Eu posso me desencontrar? Então, eu tento pensar como ele. Claro. Então, eu quero estar lá na frente. E eu olho no olho de cada passageiro que está saindo daquela porta que abre e Sim. fecha. Pra ver. Porque se ele está procurando alguém, ele vai me olhar no olho. Sim. Se está procurando um familiar, ele não vai olhar no olho. Sim. Então, eu fico olhando ali, sabe? É gostoso. Ah, muito bom. É. Bom, ótimas definições de Sim, autonomia, a e autonomia. liberdade. Para você, Ana, o que é? Olha, eu tenho eu gosto de lidar com a flexibilidade, porque quando você está no ambiente corporativo, apesar das modernidades pós-pandemia, que a gente tem a questão do trabalho remoto, eu tenho flexibilidade. Isso não significa trabalhar menos, né? Porque às vezes as pessoas confundem a flexibilidade e a autonomia com trabalhar menos. Mas se eu tenho uma situação familiar, eu posso sair. Se eu tenho uma questão que eu mesmo quero organizar, eu quero fazer uma consulta médica, parece uma coisa boba, né? Quero fazer uma consulta médica, quero, sei lá, fazer minha unha num horário alternativo para não ter que fazer de sábado também.
Isso tudo te dá flexibilidade, mas eu acho que para o bem e para o mal, essa flexibilidade também, eu tenho gente me chamando 10 da noite, eu tenho gente pedindo coisa de final de semana. Então, assim, eu acho que o desafio nosso como empreendedoras é criar limites, porque essa flexibilidade tende a fazer com que a gente não estabeleça limite para as pessoas. E aí, quando você vê, você está adoecido porque você está o tempo inteiro disponível para os outros. E às vezes você não tem tempo para você. Então, o que eu trabalho muito, a questão da autonomia, é claro, fico feliz, eu posso, uma sexta-feira, sei lá, se eu não quiser não ir, eu não vou. A gente tem lá na rede, a gente criou um modelo de trabalho, porque o nosso negócio permite, a gente tem o regime 3x2, que a gente chama, né, 3 no escritório, 2 em casa. A gente tem horário flexível e a sexta-feira reduzida. A gente trabalha 2 horas a menos na sexta-feira. Então, isso tudo já cria uma flexibilidade para todo mundo. Mas, para além disso, no meu caso, eu ainda tenho essa flexibilidade maior, porque eu acabo conseguindo reorganizar meus horários. Mas, com isso, também acabo criando essa coisa de estar disponível o tempo inteiro. Eu tenho me disciplinado a não responder, se não for algum caso emergencial, as pessoas 10 da noite, 11 da noite de final de semana. Tem gente que fala assim, eu tô empreendendo, tô com uma dúvida, não sei o que E aí, antes eu, tava lá responder, porque às vezes eu tenho dó da pessoa, eu quero ajudar, mas aí eu tô com dó da pessoa e não estou me ajudando. Então, acho que esse também é um grande desafio. Eu amo falar com as mulheres, eu amo fazer o meu trabalho, amo estar na rede. Não vou dizer que todo dia é bonito, não é todo dia bonito. Tem dia que eu falo assim, gente do céu, que cansaço, porque a gente fica cansada, somos seres humanos e é esperado da gente que a gente esteja bem o tempo inteiro. E quando você não tá, as pessoas te olham assim meio atravessado, sabe? Assim, ixi, ela tá de mau humor. Ninguém pensa assim, não, ela tá cansada. E ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa, ela não precisa estar bem o tempo inteiro, ela não precisa estar sorrindo o tempo inteiro. Então, eu trabalho a flexibilidade e a autonomia nessa linha que é muito tênue e que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vi uma pesquisa sobre saúde mental o ano passado, e boa parte dos brasileiros relatam problemas de saúde mental. 70% são mulheres. Olha, é um número muito alto. É muito alto, porque a gente quer atender as expectativas dos outros, de estar o tempo inteiro disponível, de atender as pessoas, de ser legal, de ser reconhecida, de que as pessoas achem a gente legal. E eu até brinco, eu falo, gente, eu já passei da fase, eu tenho 59 anos, eu passei da fase de que eu quero que as pessoas me achem legal, né? Eu quero ter saúde também, eu quero que a autonomia me traga saúde, me traga liberdade, me traga... Ainda não é 100% assim, tá? Eu falando desse jeito, parece que eu consigo, de fato, criar essas linhas. Mas, às vezes, eu tenho muita dificuldade de criar essas linhas. O que eu fico fazendo é trazendo sempre a consciência do tipo, Ana, calma que você tá fazendo demais, você precisa fazer mais devagar, você precisa dar tempo para você precisa fazer seus exames médicos, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, é um exercício diário, essa autonomia, né? Bom refletir sobre isso, só um caso rápido também, uma amiga que trabalha muito e tem 2 trabalhos para conseguir empreender e ter o trabalho, e aí ela não dorme. Falei, uma hora ela vai cair, né? Então, assim, não tem como. Então, tem que pensar muito nisso. Não tem, imagina você não dormir, que é uma questão básica, né? Dorme 2, 3 horas por noite. Não dá conta. E, assim, a saúde mental, assim, para nós mulheres, como a gente vive numa sociedade extremamente machista, que espera da gente tudo que a gente dê, absolutamente tudo, eu brinco com as mulheres da rede, eu falo, olha, uma certeza a gente vai ser julgada. Essa é uma certeza você vai ter. Não importa o que você faça, você vai ser julgada. Então, nós mesmos temos que trabalhar a nossa saúde mental e cuidar da nossa saúde mental. A gente vai ser julgada se casa, se não casa, se casa cedo, se casa tarde, se tem filho, se não tem filho. A gente vai ser julgada se trabalha muito, se é dona de casa. Não importa. Então, nós é que temos que olhar pra gente, e eu falo isso falando pra mim, tá? Não é só para vocês, é para mim também. A gente tem que cuidar da gente, porque as outras pessoas não vão cuidar. Não, exato. Né? E aí, Cláudia, pegando essa ideia da autonomia ainda, que eu quero trazer com você,
autonomia financeira de conseguir comprar aquilo que você quer. E você contou pra gente nos bastidores uma história muito legal de que você queria uma Sprinter, mas não tinha como comprar naquele momento. Queria que você contasse essa história. Muito interessante, Bia. Nós tínhamos veículos de outras marcas, mas o meu sonho era ter uma Sprinter. Tinha uma empresa que levava executivos para almoçar no shopping e ficavam estacionados na praça do colégio. Eram as vans Sprinters. E eu falava para minha irmã, Renata, eu vou pedir para ver como que ela é por dentro. Ai, que legal. A Renata falava, você tem coragem? Eu falei, não, claro, eu quero conhecer, né? Isso é o nosso target. E fui e fiquei apaixonada. Meus filhos, o pediatra deles era em Santo André. Tá. Então eu passava na Anchieta, em frente à concessionária Mercedes-Benz. Um dia eu falei, eu vou parar. E a minha irmã estava comigo. Eu falei, eu vou parar, eu quero saber preço. Sabe, Renata, é o nosso sonho. Então vamos começar a formatá-lo, né? Então precisamos de informação. E parei e fui atendida pela gerente da concessionária, a Nina. E expliquei, ela veio super animada, né? Eu fico até com receio de visitar, por exemplo, você vai dedicar o seu tempo a oferecer o seu produto e às vezes a pessoa nem então eu já fui clara com ela, eu falei, olha, Nina, eu quero conhecer, eu não tenho a menor condição de comprar essa van agora, mas é o meu sonho, né? Eu tenho uma empresa de transporte escolar, contei para ela. E ela me olhou com uma alegria e falou assim, você já tem o início, é o sonho. A partir daí, Cláudia, você vai conseguir. Você tem o necessário, o princípio de tudo. E ela me mostrou a van. Vamos fazer uma simulação de financiamento. Nossa, isso era tão distante para mim, sabe? Mas, enfim, fomos. E ela falou, você vai voltar aqui mais vezes. Eu falei, muito obrigada, agradeço pelo atendimento. Saí com meus papeizinhos, ela me deu o cartão. Mas, naquele momento, isso me trouxe um prazer tão grande. Que legal. De acreditar, sabe? Como aquela coisa é possível. Sim. Ela disse que é possível. Lembra lá atrás que a dona da escola falou para mim? Nós acreditamos em você, vamos te apoiar, você vai conseguir. A Nina me disse isso de novo. Falei, é possível. Volta para casa, faz contas. Depois de alguns meses, voltei lá para fechar o negócio com a van. Linda. Eu tenho ela até hoje. Olha. Ela é 2011, 2012, e meu filho disse, mãe, a gente não vai vender essa. Ela tem que ficar de relíquia. Nossa primeira Sprinter, e ela está intacta. E a partir daí, meu marido é engenheiro mecânico, e ele falou, bom, então você vai por essa linha, é a melhor que tem no mercado, o Carlos, ele ama a Mercedes. Então você tem que padronizar a frota, Cláudia. Então as outras, imagina. Super fácil. Pois é. E aí o que eu fui fazendo foi essa questão de análise financeira. Vende uma e dá entrada e compra outra. Sim. Eu já comprei, ao longo desses 13 anos, 14 anos, eu já comprei 40 Sprinters. Nossa. Meu Deus! Olha o sonho, que ela maravilhosa. E uma lá atrás, hein? Pois é, e cada uma que chega, a Denegres me entrega com tanta satisfação. É um evento, meus motoristas adoram ir buscar carro novo. e isso me traz, eu acredito muito em energia. Sim, sabe? sim. Então, sim. eu sinto essa energia das pessoas que estão me entregando, da Nina que me atendeu, e tudo isso flui, tudo está dando certo, sabe? Eu tenho muito orgulho, muita gratidão, enfim. E que legal que você tinha essa história com a Mercedes e que ela se concretizou, né? E hoje, eles, sempre que tem lançamentos, agora meu target é elétrica. Porque existe, eu sei que quanto mais veículos eu tiver, menos eu contribuo para a sustentabilidade, a questão emissão de poluentes. Então, meu target é elétrica. Os meus carros pequenos hoje já são elétricos ou híbridos, porque a gente tem essa preocupação. Então, eu não vejo a hora da Sprinter elétrica chegar, ela já chegou, ela está sendo configurada, parece que chegou primeiro para carga, está sendo configurada para passageiros e quando eu verificar que dá, que atende um público, e os colégios também têm essa preocupação com sustentabilidade.
Mas que essa é uma legal, história essa com a história é muito Mercedes. legal. E aí, aproveitando e falando sobre um empreendimento sobre rodas, né? Que no fim é isso que ela tem. Sim. Como que você enxerga esse papel de empreender sobre rodas para quem quer expandir os seus negócios? Olha, tem um dado muito interessante que 70% das empreendedoras, elas empreendem em territórios de moda, beleza, alimentação fora de casa e serviços, que é o que a Cláudia oferece. Então, é um território muito dominado por mulheres. E você ter autonomia econômico-financeira é o caminho que a gente trabalha para as mulheres. A gente fala que a gente quer colocar dinheiro na mesa das mulheres para que elas consigam se desenvolver e desenvolver os seus negócios. E um negócio sobre rodas, ele oferece exatamente esse caminho, dela ter uma autonomia econômico-financeira, dela ter liberdade. A gente tem grandes cidades, especialmente, onde essa mulher pode não só ficar num ponto específico, mas ir para outros lugares, participar de eventos, conseguir se mobilizar. Né? Tem uma menina que ela tem um mini brechó sobre rodas também. Isso é muito bacana. Hoje o negócio dos brechós virou uma loucura, né? Sim. Você tem brechó em cada esquina agora. Então, assim, você tem inúmeras possibilidades. Eu acho que o lance da liberdade, das possibilidades, da mobilidade é o que as mulheres precisam para conseguir botar dinheiro na mesa, que é o que a gente trabalha lá. Então, eu acho que ter essas possibilidades de ter uma Sprinter ou qualquer que seja o veículo para poder ela conseguir conquistar essa liberdade, eu acho que é fundamental. E entender que dá para fazer, como você disse, em muitas frentes diferentes, sim, né? Até sim. expandir a mente para pensar em que você pode adaptar uma Sprinter, por exemplo, né? Sim, não, você tem clínica de estética, dá para fazer, sei lá, de alimentação, dá para fazer, como eu comentei, esse negócio do brechó, e dá para ter a mobilidade, dá para ter escola. O hot dog, né? Eu vejo o hot dog. São vans que dão banho nos cachorros. Sim, pet Nossa, shop móvel. É uma Pet loucura, shop eu vi móvel, várias isso. dessas no TikTok. É muito curioso, eu estava recentemente nos Estados Unidos, e lá tem muito aqueles de sorvete, né? E eu acho curioso porque lá não é tão calor como aqui, e aquilo faz um sucesso absurdo, né? E eu acho que aqui podia ter mais. Explorado, É né? pouco explorado, porque assim, eu amo sorvete, acho que a maioria das pessoas ama sorvete, e às vezes você tem um negócio assim, super estabelecidinho ali, onde você pode se mobilizar para onde as pessoas estão, é muito bacana. Então tem que ver as possibilidades, enxergar o mercado, estudar bastante, se inteirar. Aí pra gente amarrar tudo que falamos aqui, eu queria que vocês... É difícil o que eu vou pedir agora, mas vou pedir mesmo assim. Qual o maior aprendizado que vocês tiveram na jornada de vocês? Eu nem vou direcionar, vou deixar quem se sentir confortável falar primeiro. Um aprendizado, se tivesse falar, foi esse. Silêncio. É duro, né? É que é difícil um só, né? Não, eu diria que assim, trabalhar junto é muito, muito melhor do que você tentar resolver as coisas individualmente. Né? Durante um tempo eu tive sociedade, eu tive 2 sociedades que não deram certo, mas mesmo assim eu continuo acreditando que trabalhar de forma colaborativa é muito melhor. Isso para mim é um dos melhores aprendizados. As pessoas falam muito da palavra colaboração, mas praticar é mais difícil. Então eu acho que um aprendizado que eu diria e que eu digo para as mulheres empreendedoras, entendam como trabalhar junto. A gente vê muitos casos lá, de uma faz o doce, outra faz o salgado, a outra faz a decoração, e por fim elas viram um coletivo ali que são maiores nesse coletivo. Eu acho que o nosso desafio é a gente entender que junto, né, a gente acaba aquela velha máxima, né, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então eu acho que a gente tem que aprender mais, se esforçar mais para trabalhar junto. Importantíssimo. Sim. Importantíssimo. Um aprendizado, eu acho assim, o acreditar em si, né, na sua energia, na sua capacidade, no seu potencial. Perfeito. Trazer pessoas, né, você fez bem isso, trazer pessoas Sim. que cresçam com você, que dividam o mesmo objetivo, desenvolver pessoas, né, porque isso, a gente também promove isso na empresa, então eu acho que é isso. Tá, muito bom. E aí eu ia finalizar perguntando se a gente pudesse fazer uma viagem ao passado, o que vocês diriam para Ana, para Cláudia, lá do início?
Eu diria, tenha paciência. Tenha paciência. As coisas não vêm no tempo que a gente imagina, e elas vêm no tempo que elas têm que vir, né? E assim, quando a gente é muito jovem, uma das coisas que a gente menos tem é paciência. Então, eu olhando para trás, eu diria para a Ana lá, jovenzinha, tenha mais paciência, as coisas vêm no tempo que elas têm que vir, continue trabalhando, focada, continue acreditando, continue tendo propósito, sendo ética, mas tenha paciência. Excelente. O que você diria, Cláudia? Eu diria, vai, você consegue. Perfeito. Eu diria isso. Perfeito. Gente, com essas mensagens não tinha como a gente encerrar melhor o nosso... Juro, não tinha como encerrar melhor o nosso episódio. Olha, se você tiver prestado atenção realmente, olha quanta lição que dá para tirar daqui. Coisa boa. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi uma delícia. Foi muito bom o nosso bate-papo. Queremos aqui o dia todo, né? Poderíamos. Uma delícia. Prazer. Prazer, obrigada. Você também me trouxe hoje um aprendizado muito grande. Nós aprendemos sempre juntas. Obrigada. Que lindo. Coisa boa. Olha aí o coletivo que você acabou de falar. Isso. Obrigada mesmo. E olha, obrigada você também que está nos assistindo. Como eu disse, se caso você tenha assistido assim rapidinho, volta, assiste anotando, porque tem muita dica realmente importante, assim como em todos os outros episódios. Por isso já fica aqui o meu convite para você ficar aqui nas nossas redes sociais, da Mercedes-Benz Vans Brasil, e não perder nenhum conteúdo, porque é tudo muito especial feito para você, tá bom? E eu te espero no próximo episódio. Beijo, até lá!